tarde a todos e a todas. É um grande prazer ter vocês de novo conosco aqui na 28ª Simpástico da PUC-Rio, hoje no seu segundo dia de palestra. Hoje nós temos como tema a palestra Errário Humano Oeste, o papel da organização na prevenção de acidentes, que vai ser ministrada pelo professor doutor Carlos André Vaz Júnior, da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professor Carlos André, seja muito bem-vindo. Tá? Muito bem-vindo ao pessoal que está conosco hoje, aos funcionários e toda a comunidade PUC, não é isso? E esperamos ter hoje um público tão bom quanto o de ontem. Passo a palavra para o professor André. Professor, por favor, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo à 28ª Simpástico da PUC-Rio. Obrigado, professor. Obrigado a toda a equipe, a Suelen, a Cássia, toda a equipe que gentilmente me convidou e gentilmente me explicou também a dinâmica do evento, está me ajudando aqui também com a ferramenta do Zoom, porque lá na FRJ eu estou mais acostumado com uma outra ferramenta, então é sempre um aprendizado humano, uns erros humanos aqui. Eu estou já disponibilizando a minha tela aqui de apresentação. Por favor, vocês estão então visualizando a minha tela aqui de apresentação? Sim, tá, obrigado. Então, vou tentar falar um pouquinho com vocês, uma meia hora aí, uns 40 minutos, sobre esse tema amplo, tá? É um tema enorme, quer dizer, são focos aí, esse tema de erro humano é um foco de inúmeros doutorados, inúmeros mestrados, então não vai ser numa palestra dessa que a gente vai conseguir varrer tudo todo, mas é interessante que vocês entendam o que existe por trás daquele velho erro humano, né? A gente sempre observa alguns acidentes e a gente sempre coloca a culpa naquela última camada que errou, aquele último cara que cometeu algum engano, sempre ele é o culpado, e isso normalmente encerra, se não uma investigação formal, pelo menos uma investigação preliminar e pelo menos uma primeira visão geral. Meu e-mail está aí, por favor, fiquem à vontade também para entrar em contato. Eu já pedi para a organização depois disponibilizar esse material para vocês, essa apresentação é pública, tá? Não tem nada aqui que é restrita. Bom, queria meramente a nível de motivação, por mais estranho que possa parecer, né, porque os acidentes não são motivantes, mas nessa ideia de segurança a gente acaba usando os acidentes como um tema de motivação, né, um motivo inicial. Então, essa imagem aí é uma imagem da Chemical Safety Board, do pessoal americano de investigação de acidentes, de um acidente numa universidade do Texas, e houve uma explosão nessa bancada. Você pode observar ali na parte de baixo da imagem, né, você pode ver aqui a pedra quebrada, né? Então você imagina o porte dessa explosão, né? Ou vidraria quebrada, enfim. E, bom, um aluno, né, fez uma reação química que devia ser uma síntese de alguns miligramas, e esse aluno optou por fazer uma síntese de algumas gramas. Logo, encerramos por aí. Erro humano, né? Este aluno, mal informado, mal instruído ou sem conhecimento, optou por fazer uma síntese de algumas gramas, quando, na verdade, a orientação é que ele fizesse miligramas, e por isso houve uma explosão desse porte. E não precisa mais conversar sobre isso. Infelizmente, ou felizmente, não é só isso que aconteceu. Existem inúmeros fatores organizacionais por trás desse evento. Nós vamos conversar daqui a pouco. No final, né, dessa conversa, a gente vai voltar nesse tema aí sobre essa questão desse acidente específico. Outros acidentes clássicos que provavelmente eu estou tentando buscar focos não só apenas laboratórios químicos, né? Eu trabalho na UFRJ na segurança de laboratórios químicos, né? Sou presidente da Comissão de Segurança de Laboratórios Químicos da Escola de Química, sou engenheiro químico, tenho especialização em segurança de processos de prevenção de perdas na área de indústrias químicas, mas eu entendo que uma palestra como essa sobre erro humano e para a PUC tem um espectro muito mais amplo do que laboratório químico, né? Senão a gente colocava no título laboratórios químicos e pronto. Mas o foco hoje não é só laboratório químico, não é especificamente laboratório químico, é o erro humano, é o cidadão, né? É a pessoa física que está lá na linha de frente. Seja a linha de frente, nesse caso, né? Como é um erro. Esse homem pousou essa aeronave num rio. É um erro. Não era para ter feito isso. Ou era para ter feito isso, isso é um acerto. Ok? Aí aquela virtude, né, do herói ou do vilão, ok? Então esse é um acidente clássico também, vocês conseguem, obviamente, quem viu o filme, tem um filme, mas o relatório oficial também está disponível. Outros menos, também clássicos, por um lado, né, o da esquerda infelizmente clássico, é o da Air France, ligando o Rio a Paris, o 447, um problema
de instrumentação, algum nível também de automação, e essa aí a gente perdeu essa aeronave. Erro humano ou não? Ou só erro humano ou não? O que eu quero que vocês entendam nesse momento é não existe apenas o erro humano. Por mais que vocês tenham a tendência de ler, foi erro humano, acabou. Sempre existe algo por trás disso, e hoje o foco é esse. O que existe por trás disso? Por trás do erro humano. À direita, para quem lembra, né, Mamonas Assassinas, na década mais um pouco mais atrás, né, um pouco mais, não é tão recente assim, é um acidente importante para quem acompanhava o grupo, é um acidente clássico aí de erro humano, né, o piloto colidiu contra uma montanha ali nas proximidades do aeroporto de Guarulhos, e ok, basta isso, erro humano, acabou. Não, não é só isso. Vamos entender o que houve. Claro, não vamos entender hoje, não vou ficar contando as histórias aqui, senão a gente também ia ficar só contando história. Mas quem tem interesse em erros humanos deveria consultar o relatório desses acidentes para entender. Mais recentemente, ainda não na mídia, mas ainda no foco da área profissional, das pessoas que atuam nos estudos de segurança de aviação, a questão do 767 MAX. Nós perdemos 2 aeronaves MAX, né, num intervalo muito pequeno de tempo, aeronaves novas, seja da Lion Air, como esse caso que eu estou mostrando aí, da Ethiopian também, mas o da Lion Air é muito interessante. Se vocês lerem o relatório, vocês vão ver que a mesma aeronave fez um voo anterior, onde houve o mesmo problema, a mesma falha, e aquela tripulação conseguiu pousar normalmente a aeronave, conseguiu completar o voo sem menor problema, quer dizer, sem menor problema, enfrentando um problema, mas conseguiu levar em segurança para o destino planejado todos os seus passageiros de tripulação. O que fez, então, aquela tripulação anterior ter sucesso na pilotagem de uma aeronave com defeito, uma aeronave em falha, e essa tripulação do voo seguinte, que é a que ficou famoso, né, porque infelizmente houve o acidente da Lion Air, não conseguiu. Qual a diferença de uma para outra? Não foi o equipamento, não foi a falha, foi algo que uma conseguiu fazer e outra não. Você pode resumir isso para sorte ou azar? Pode, mas isso não vai ajudar em nada a gente prevenir novos eventos e resolver essa questão. Tá? À direita, aí um acidente já muito mais antigo, né, a aeronave da Varig que pousou no meio da floresta, também é um clássico da área de comportamento humano, erro humano. Saindo um pouquinho da área de aviação, a área de aviação é muito rica nessa questão de avaliação de eventos humanos, né, são relatórios públicos. Pulando um pouquinho para a área química, né, acidente da BP Texas City é um acidente de gestão. Se vocês virem o vídeo na CSB, não precisa ler o relatório são quase 1000 páginas, mas o vídeo da Texas City no site da CSB ou no YouTube, vocês vão ver um vídeo acho que 40, 50 minutos, e ele explica as falhas de gestão do processo e não as falhas técnicas. Não importa se a válvula, se o sensor, não é isso que eu estou discutindo. A gente tem que entender como a organização promoveu esse problema. Challenger, também muito mais antigo, mas também com inúmeros pontos aí para serem entendidos. Mas, assim, discutir aviação seria muito interessante para mim e talvez para meia dúzia do nosso público, mas não é o dia a dia de quase ninguém a nível de projetos de segurança. Discutir laboratório químico também seria interesse meu e talvez mais umas 10 pessoas, ok, mais do que aviação, mas também não é o dia a dia de talvez grande parte do nosso público. Acidente de indústria química, talvez o mesmo número, acidente aeroespacial, bem menos, enfim. Então vamos trazer o nosso problema de erro humano para o nosso dia a dia. Todos nós, de uma forma ou de outra, trabalhamos no trânsito. De uma forma ou de outra, você tem um contato com o trânsito. Ok, reduzido em função da pandemia, mas sim, temos um contato em relação ao trânsito, seja como motorista, seja como passageiro, seja como pedestre. Não importa isso, você acaba tendo um contato. E o erro humano, né, na segurança do trânsito ele é muito frequente, são números impressionantes, né, eu estava dando uma olhada agora de manhã para ter um número, quer dizer, o número de brasileiros de 2016, que parece que é um dos números mais atuais que tem, falava na ordem de 37 mil mortes por ano no trânsito. E a gente vai simplificar isso dizendo, ok, essas foram vítimas de erros humanos, quase 100%. E não teria errado. Se você puxar essas imagens, você vai dizer, cara, provavelmente desses 4 acidentes aí, se 3 foram erros humanos, especialmente esse aqui, né, que acertou lá o trem, ou o trem acertou ele, que seria, né, uma forma também de dizer, seja como for, ok, classicamente um erro humano. Provavelmente os outros também são erros humanos. Não é tão simples assim, a gente está complicando um pouco a situação atualmente com os carros autônomos, né, com os carros que têm aí um nível de
pilotagem automática um pouco maior. Esse acidente é um acidente clássico de um carro da Tesla, que infelizmente esse carro não viu essa carreta atravessada na estrada, e esse carro tentou atravessar, bom, por baixo da carreta, e infelizmente não foi possível, a coisa deu errado, né? Por isso tem a história de segurança, a gente infelizmente usa esses acidentes como aprendizado, né? Não há muito o que fazer. Enfim, então por que esse motorista que estava aqui, e obviamente não resistiu a esse acidente, por que ele não viu a carreta? Por que ele não viu a carreta? O carro não viu a carreta, tudo bem, aí você tem um problema de hardware, você tem um problema de software, você tem uma série de desculpas aí para o carro não ter visto a carreta. Mas por que esse humano que estava no volante, e esse carro ainda tinha volante, não viu a carreta? Ok? Vamos discutir daqui a pouquinho isso. Esse aqui também é clássico, né, de um outro acidente envolvendo carro autônomo. Nesse caso, a vítima foi um ciclista que estava fora da bicicleta, carregando a bicicleta na rua, e o carro também não viu o ciclista, né? Não foi fatal para o motorista do carro, mas foi fatal para o pedestre, para o ciclista, uma mistura pedestre-ciclista, porque ele não estava em cima da bicicleta, ele estava empurrando a bicicleta, mas ok. Então, dois acidentes raros, né, mas acidentes importantes na área de automação de veículos. Se a gente quer resolver o problema de segurança no trânsito, e o problema de segurança no trânsito está relacionado com o erro humano, então automatiza tudo. Essa seria uma simplificação, algumas pessoas acreditam nisso, outras não, enfim. O importante hoje não é o foco específico, a gente não está discutindo segurança no trânsito especificamente, estou discutindo o erro humano e o que existe por trás dele. Então vamos dar uma olhada nessa imagem. O acidente está aqui. Qual a primeira camada? Você viu um acidente. Primeira coisa que você pensa em relação a erro humano. Aqui. Ato inseguro. Quais foram os atos inseguros que esse humano... Né? Essas referências estão no final, tá, pessoal? Aqui está a referência 2, referência 1, referência 3. Isso está tudo no final lá listado para depois vocês terem acesso a esse material. Mas, enfim, essa aqui é o primeiro pensamento que a gente tem em relação a erro humano, né? É o ato inseguro. Alguém fez uma besteira. Alguém fez algo que não deveria fazer. Né? Ok. Só que isso explica? Infelizmente ou felizmente, não. Vamos tentar entender hoje. Quais são as pré-condições para o erro humano? O que levou alguém a cometer um ato inseguro? O ato inseguro não foi cometido para gerar um acidente. Isso é importante que vocês entendam. A gente não está discutindo hoje acidentes não acidentais, no sentido sabotagem, vandalismo. Isso não está incluído na palestra de hoje. Então, esse ato inseguro não foi com a intenção de causar um mal. Esse ato inseguro foi com uma boa intenção. Pode ter sido equivocada, mas foi com uma boa intenção. Pré-condição. Então, por que esse homem, essa mulher, enfim, cometeu esse ato inseguro? Por que a supervisão não funcionou? Ok? Por que o seu sistema não foi capaz de detectar essas anomalias? E por que a organização não detectou? Por que a organização não influenciou positivamente para que esse acidente não ocorresse? Essa imagem, para quem é da área de segurança, de trabalho, segurança de processo, talvez já conheça, né? Imagem do queijo suíço. Você tem aí nessa imagem aqui, por exemplo, 4 fatias que você convencionou chamar, né? Reason, né, lá para a década de 90, convencionou chamar de fatias do queijo suíço. Por quê? Por causa dos furinhos. Por causa dos furinhos, sim, exatamente. Furinhos, né, inúmeros furinhos em cada uma das fatias do queijo suíço. E quando é que eu tenho um acidente? Quando existe furinhos alinhados. Mas, infelizmente, eu só descubro que os furinhos existem muitas vezes, quando eu tenho um acidente. Eu posso descobrir antes se eu fizer uma auditoria, se eu fizer alguma verificação antes, mas se você ignorar, se você deixar o sistema correr solto até que você tenha algum problema, então você só vai descobrir que os furinhos existiam quando houver um acidente. Bom, então, essa imagem dos furinhos, essa imagem do queijo suíço, ela é uma imagem importante, interessante para que a gente comece a entender como enxergar acidentes. Então, quando vocês lerem sobre um acidente no laboratório, quando vocês lerem sobre um acidente de trânsito, quando vocês lerem sobre um acidente de aviação, quando vocês lerem sobre um acidente industrial, não importa o setor de vocês, pensem nisso. Pensem que muitas vezes o jornalista só está falando dessa primeira camada. Só dela. Só o que esse humano fez de errado? Ele fez isso que eu não devia fazer. Legal. Ok, é verdade. Mas o que levou ele a fazer errado? Quais foram os atos de supervisão que não funcionaram? E como é que a organização influenciou?
Então, vamos dar uma olhada rapidinho, não vou também passar por detalhamento absoluto, já disse que eu vou deixar essa transparência com vocês, tá? Eh, então, vamos, por exemplo, falar um pouquinho rapidinho, o que são atos inseguros? Ato inseguro pode ser o erro ou pode ser a violação. Qual a diferença de um para o outro? Essa é fácil. Essa primeira definição é bem fácil, né? Nenhum dos dois visa o acidente, por favor. Tá? O acidente, sabotagem, vandalismo, esse acidente não acidental, né? Brincando dessa maneira, mas a sabotagem, o vandalismo, a coisa intencional, ela não está incluída na palestra de hoje. Hoje a gente vai falar de violação e erro. Violação é o quê? Violação é quando você descumpre uma regra, um procedimento, uma norma, intencionalmente. Você descumpre uma regra, ou procedimento, ou regra, procedimento, ou lei, norma, o que você quiser, mas você faz isso intencionalmente. Você faz com a intenção de violar a norma. E o erro não. O erro você pode até violar uma norma, sim, mas você não faz isso com a intenção de violar a norma. Bom, então existe uma diferença. Na violação, você descumpre a norma, sim, não com a intenção do acidente, mas você descumpre a norma. E o erro, você descumpre a norma, mas sem intenção, sem nenhuma intenção. Tá? E aí, lá no final, a gente pode até ver a questão da culpa, né? Você tem culpa ou não tem culpa, né? Que também é uma questão, é um tabu muito grande na área do erro humano, né? Poxa, mas humano, se o errar é humano, como é que você vai punir o funcionário por ele ter errado? Você pode, a cultura justa permite que você puna o funcionário por ele errar. Né? É claro que você tem que avaliar algumas coisas, o que levou ao funcionário a errar. Tá? Bom, então, definido aí o erro, definido a violação, vamos seguir mais um pouquinho. Aqui é uma frase importante, né? A overconfidence, a superconfiança, né? E a arrogância, a impulsividade, são sempre problemas para a gente. Então, vai começando a observar isso. Quer dizer, a gente acaba se tornando muito confiante em algumas tarefas, muito superior em alguns pensamentos sobre algumas tarefas. Eu já faço isso há 10 anos, eu já sou um aluno experiente, ou já sou um professor experiente, eu sempre fiz assim. E isso é um caminho rápido para o acidente. Né? Então, exemplo clássico aqui para uma área que qualquer um de nós pode entender, né? Erro por distração, eu avancei o sinal. Violação. Droga, são 6 da manhã, eu estou indo para a prova, eu avancei o sinal sim, não tem ninguém na rua. Entende o ponto? Isso resume bastante o que é o erro e o que é a violação. Nenhuma das duas eu estou com a intenção de fazer o mal, nenhuma das duas eu quero cometer um acidente, eu quero machucar ou matar alguém. Não. Mas são formas diferentes. Eu avancei o sinal por, ops, eu estava conversando, baixei para olhar alguma coisa, olhar o celular, pode ser, e por isso eu avancei o sinal. O outro na violação, está muito cedo, não vai ter ninguém na rua, e eu tenho medo de ser assaltado, enfim, eu posso ter mil e uma desculpas, melhores ou piores, não importa, para violar uma regra, um procedimento, uma norma. Tá? A violação pode ser rotineira. Eu nunca uso cinto de segurança no Rio de Janeiro porque eu morro de medo de ser assaltado e não conseguir sair, eu morro de medo de cair num lago, uma lagoa que seja e não conseguir sair porque eu estou preso no carro, mas enfim, eu nunca faço isso. Então é uma violação rotineira da regra e excepcional. Excepcional, tipo, pô, olha só, eu vim para o trabalho, hoje ia ter um happy hour, não sabia que ia ter um happy hour hoje, e ficava chato não ir rapidinho conversar com o pessoal lá no happy hour, e, pô, mas eu vim de carro, e não vou deixar o carro na empresa, né? Então, infelizmente, eu vou ter que aceitar a ideia de dirigir bêbado. Não estou dizendo que é certo ou errado, estou dizendo só que é uma violação excepcional. Eu nunca faço isso, mas hoje, excepcionalmente, eu precisei, entre aspas, aí se você aceita essa ideia ou não, é outro problema, mas eu, na minha cabeça, eu precisei fazer isso e isso é aceitável. E você pode julgar que sim ou julgar que não, mas enfim, aí já é outro papel, tá? É, ok, então, rotineiro excepcional. E aí vem essa questão, né? A prática leva à perfeição? Não. Só a prática perfeita leva à perfeição. Isso é muito importante. Por quê? Porque senão você está levando ao desvio. Uma prática imperfeita leva apenas a mais imperfeições. E isso é muito comum da gente observar, vou voltar para a transparência anterior, né? Aqui. Muito comum a gente observar, quer dizer, você sai da autoescola com uma série de regras, uma série de procedimentos, eu tenho que segurar o volante com as 2 mãos nessa posição, eu tenho que me concentrar aqui, eu ajusto o espelho, eu ajusto o banco, eu faço isso, eu faço aquilo, até aquela burocracia toda, né, para fingir que você sabe para passar, enfim. E aí na prática? Na prática eu consigo aqui dirigir com uma mão só, a outra teclar no WhatsApp, porque eu preciso responder para o chefe, dá para conversar ao mesmo tempo,
dá para ouvir música, dá para trocar aqui de estação, dá para fazer um monte de coisa, e também, quando sobra tempo, eu consigo dirigir um pouquinho, né? Então, a prática imperfeita, ela leva só a uma coisa, a mais imperfeição. Então, não é aquela ideia que a gente costuma ouvir, não, a prática leva à perfeição. Eu dirijo há 30 anos. Pior, era melhor que você dirigisse há um mês. Os erros são diferentes, tá? Claro que eu estou brincando, porque os erros são diferentes. O erro de um cara que dirige há um mês é um tipo, o erro do cara que dirige há 30 anos é outro tipo, mas os dois erram, tá bom? Então é importante que a gente entenda isso, os dois erram, né? Não vou ler isso tudo, mas só vamos lá rapidinho para as classes de erros, por exemplo. Você vai ter o erro clássico, que é o skill-based. Skill basic é isso aí mesmo. Distração, esquecimento, estou prestando atenção no celular e não olhei o sinal, ou a falta de habilidade para fazer a tarefa, que seria uma tradução mais próxima do skill based mesmo, que é a falta de habilidade. Por exemplo, cara, furou o pneu, eu tenho step, eu tenho o macaco, eu tenho todo o ferramental para trocar o pneu, mas eu não tenho força. Então eu não consegui fazer aquela tarefa. Você pode até definir que foi um erro eu não ter conseguido trocar o pneu na rua, mas, enfim, até que ponto eu tenho culpa? Eu não tenho força para trocar o pneu, tá? Paciência, ok? Então, skill base, erros do tipo distração, erros do tipo esquecimento. E aí, o que você quer com isso tudo aqui? Eu não quero que vocês decorem isso, não quero que vocês. Ah, estou dirigindo, o celular tocou e aí eu vou procurar o meu celular. Quer ver um exemplo muito divertido disso? É divertido como é a gente, né? E já matou muita gente isso. Uxe, entrou uma abelha no carro. Esse é um exemplo clássico de skill based. O que é isso? O seu foco foi deslocado para aquela abelha. Você estava dirigindo, numa boa, aí você viu aquele bicho dentro do carro, porra, você picado de novo. Não, 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 não tem que matar esse animal, tem que tirar esse bicho daqui de dentro. E aí o seu foco sai da estrada, sai do trânsito e passa para a abelha, né? É natural? Pode até ser natural, mas é completamente equivocado. Você está gerenciando o risco de forma terrivelmente errada, né? Então, esse é um típico erro de skill based. Por que eu estou falando dessas classes, né? A gente vai falar um pouquinho, por exemplo, decision erro. Decision erro, eu escolhi o procedimento errado. Pô, acendeu uma luz no painel, eu escolhi fazer uma troca de óleo, completar o óleo, e não era luz de óleo, era luz de outra coisa. Então, eu fiz uma atividade, mas não era essa atividade. Choice, escolha ruim, decisão ruim. Eu resolvi ir para Petrópolis, mas estava chovendo, estava uma névoa imensa, eu não consegui enxergar mais nada, mas eu quero ir. Foi uma decisão errada, por isso que eu cometi um acidente. Eu não devia ter ido naquele momento. Eu estou com sono, mas, poxa, mas só falta mais meia hora, uma hora até em casa, eu vou continuar dirigindo mesmo assim, tipo, são 3 da manhã, mas eu moro em Niterói, mas eu quero pegar a ponte, porque eu já não vou ficar no Rio até amanhã, eu vou dormir em casa, é claro. Então, estou aqui apagando, mas eu vou. Então, decisão ruim. Problem solving, eu não sei resolver. Problem solving é uma situação mais complexa, eu não sei resolver. Né? Eu estou lá dirigindo uma estrada, 80 por hora, peguei uma curva mais fechada, droga, tinha um óleo na pista, a pista estava suja e eu estou derrapando, e eu não sei reagir à derrapagem. Né? Eu não tenho treinamento de direção defensiva para reagir a um problema de perda de traseira, né, que é um desafio maior em termos de trânsito. Isso é um problem solving erro, eu não sei resolver esse problema, né? Tem o erro de escolha, tem o erro de procedimento, enfim. Por que eu estou falando essas definições todas se não é para vocês decorarem isso, obviamente? Porque é importante que quando vocês lerem sobre um acidente ou quando vocês souberem de um incidente relacionados a vocês, no seu laboratório, no seu dia a dia, não importa, sabe o que é incidente, né? Aquele quase acidente, ufa, essa foi quase. Pensa direitinho, quais foram dessas janelas de classificação daqui, cadê? Por exemplo, aqui, foi um erro ou foi uma violação? Primeiro você pensa isso. Se foi uma violação, foi rotineiro ou foi excepcional? Se foi um erro, foi um skill-based? Foi um decision erro? Foi um percepto? Foi um erro de percepção? Qual foi o tipo de erro que eu cometi? Porque quando você começar a fazer isso, observando os seus eventos de incidentes, claro, você tem mais incidentes que acidentes, ainda bem, começa a observar isso, começa a classificá-los. Por quê? Se você começar a classificar, você vai ver aonde essas caixinhas acendem com mais frequência. E aí você pode investir nisso. Você pode investir em resolver os seus problemas, observando as janelinhas que acendem, e, bom, é aqui que eu quero gastar minha energia. É aqui que a minha empresa vai gastar energia para prevenir acidentes no meu ambiente de trabalho. Tá bom? Percepto erro é um erro de percepção, ele tem muito a ver na aviação, é muito mais comum do que no nosso dia a dia. Erro de ilusão de ótica, desorientação espacial, erro dos sentidos. Exemplo que eu pensei aqui para a rodovia, muito clássico para a gente. Você dirige horas numa rodovia, 80, 90, 100 por hora, dentro do limite, por favor, né? Permitido 100 por hora, ok, estou a 100 por hora. Você sai rapidinho para entrar numa vila pequenininha.
né, para entrar numa pequena cidadezinha anexa ali à rodovia. Você saiu. O que acontece? Você está agora dirigido dentro de uma área urbana, numa velocidade muito acima do razoável. Mas para você está muito devagar. Você baixou de 90 para 60. Para você está praticamente parado. Mas 60 por hora é numa velocidade muito alta para aquela cidadezinha pequena de beira de estrada. Mas você não consegue perceber isso. Os seus sentidos já se acostumaram a 90 km por hora. Para você, 60 km por hora é quase parado. Tá? Então, toma cuidado com essa questão de percepção. Nossos sentidos não são perfeitos, eles têm falhas, eles nos enganam com facilidade. Tá? E, bom, e o que você está falando de fatores motivadores, né, pré-condições para o ato inseguro? Você pode pensar em condição do operador, né, condição do operador, excesso de confiança, a gente já falou isso, excesso de confiança, estresse, saudade de casa, fadiga mental, sono, tudo isso são condições que levam ao erro, levam à violação. Você tem muito mais chance de cometer um acidente depois de uma noite que você não conseguiu dormir, ou quando você está com a cabeça na reunião. Né? Você está com a cabeça na reunião. Ou o dia hoje foi muito tenso, eu estou refletindo ainda sobre o que aconteceu hoje, eu não consigo me concentrar na minha atividade, seja minha atividade de pesquisa no laboratório, seja minha atividade de cozinha em casa, seja minha atividade de direção, não importa, eu não consigo me concentrar. Por quê? Eu estou com um estado mental adverso. Então essa é uma condição que leva o operador, leva o humano a errar. Então isso é importante também que vocês entendam, tá? Condição mental, mais uma coisa para a gente classificar. Houve algum problema? Ele estava tranquilo quando ele cometeu aquele acidente, né? E aí vem uma coisa que talvez vocês nunca tenham parado para pensar, isso está em vários livros, tem várias referências sobre isso. Não é um número científico, mas é um número mais ou menos aceito, né? Se você ficar acordado durante 17, 18 horas seguidas, os seus reflexos, a sua habilidade é mais ou menos como se você tivesse com 0,05% de álcool no sangue. Se você ficar um dia inteiro acordado, depois de 24 horas for acordado, for dirigir, é mais ou menos o mesmo reflexo que você teria se você tivesse 0,1 de álcool no sangue. Ou seja, você está dirigindo bêbado para fins mentais, mas a gente não se importa com isso. Você jamais viu uma blitz de sono, ok? E você muitas vezes valoriza isso, né? Você valoriza o cara que virou a noite trabalhando, virou a noite estudando, virou a noite pesquisando, virou a noite fazendo uma atividade para sua empresa, para sua organização. Só que na hora que ele for dirigir, ele está dirigindo bêbado para fins mentais. E isso aqui você acha inaceitável. Se o seu funcionário dizer que vai dirigir bêbado, você diz que você vai demitir ele. Isso aqui é completamente inaceitável em 2020. Mas isso aqui é completamente aceitável em 2020. E aí existe um problema. E não é do usuário. Aqui é um problema da organização. Você diferencia uma coisa da outra quando mentalmente elas são exatamente iguais. Tá? Mas ok, essa é uma polêmica, vamos seguir em frente. Outra condição do operador que leva ao problema do acidente, seja um erro, seja uma violação, fadiga física, obviamente, fadiga física, ou médica, né? Não é no sentido aqui, efeito colateral, um remédio, e, bom, aí vocês já sabem, né? Vários remédios têm aquela informação, por favor, não dirija, não manipule máquinas, né? Quando você, depois de tomar esse remédio, né? Então, ok, condição física ou fisiológica ruim, né? Limitações mentais, é que você não tem limitações físicas ou mentais, é que você não tem a habilidade, a capacidade para fazer a tarefa, né? E aqui é um complemento, né? Aquele cara que não conseguiu trocar o pneu porque não tem força. Então, olha só, eu não tenho força para trocar pneu. Logo, eu não consegui trocar pneu. Isso é condição do operador, não tenho força. Tipo de erro, skill base, eu não tenho habilidade para trocar pneu. Tá vendo? Então, um erro do tipo skill base é complementado por uma condição do operador do tipo limitação física. Isso aí é bobeirinha para trânsito. Isso aqui é bobeirinha para trânsito. Mas no dia que você conseguir fazer esse tipo de investigação, esse tipo de levantamento estatístico na sua organização, você vai permitir você enxergar aonde está o problema. O problema não está na camada do cara que explodiu a vidraria no laboratório. O problema está na organização que permitiu que ele fizesse isso. Seja porque ele não dormiu na véspera, seja porque ele estava medicado com um problema, seja porque ele não tinha alguma capacidade física ou mental para fazer aquela tarefa por algum motivo.
Tá? Outros fatores pessoais, não vale a pena ler tudo, mas esse aqui é um conceito muito interessante que a gente pode adotar, por exemplo, em laboratórios, na nossa vida diária, por exemplo, que é o conceito, né, na aviação que a gente chama de CRM, que é você usar todos os recursos disponíveis. Quantas vezes no laboratório você deixa de usar uma FISPIC, uma ficha de informação de segurança de procedimentos? Quantas vezes no laboratório a gente deixa de usar o próprio procedimento da prática? Quantas vezes no trânsito a gente deixa de se preocupar com buscar uma informação prévia, né? A gente só descobre que está perdido depois que já está perdido, né? A gente joga no GPS e tal, mas tipo, agora você está dirigindo e quer entrar com o endereço no GPS, você podia ter feito isso antes, né? Você podia ter pedido aí uma série de coisas, informações anteriores, mas você não fez isso. Então você acaba errando, porque você estava lá digitando o endereço no GPS e aí você perdeu aquele sinal. Então, é, gerenciar os recursos que você tem no que você vai chamar, por exemplo, o seu carona. Você está indo para um local que você não conhece muito bem, você tem que ir da PUC até um bairro mais afastado, você nunca foi antes. Pede para aquele seu carona, pô, cara, vai dando uma olhada no mapa, vai vendo aí se eu estou fazendo direitinho, porque aí você está pensando no trânsito e o cara está pensando na navegação, entre aspas, né? Então, isso é recursos. Isso são recursos, né? São recursos humanos ou recursos tecnológicos, tá? Isso não é trivial, tá? Habilidade de comunicação de equipe, trabalho em equipe, gerenciar esse trabalho em equipe, não brigar com o colega porque o cara errou, porque não adianta, tipo, se ele errou e a gente está perdido, o problema agora não é a culpa dele, agora o problema é a gente se achar. Isso é fácil de falar, mas não é fácil de fazer, né? Na hora você vai ficar bravo com o cara e você vai brigar com o cara, mas isso não vai ajudar em nada você achar o endereço novo, e no caso do Rio de Janeiro isso pode ser problemático, né? Recursos não humanos, né? Aquela questão, tipo, o celular tá tocando, eu quero ver quem é. Droga, mas eu esqueci o celular dentro da mochila. Tá, mas você devia ter pensado nisso antes. Ou agora esquece, ou agora vai ter que parar para procurar o celular, porque também parar dirigindo e procurando o celular vai ser um problema, né? E aí tem modelinhos clássicos aqui, como eu já disse, eu vou deixar isso com vocês, então quem quiser procurar, procure isso aqui, modelo Shell, né? Você, esse L aqui do meio, como é que você se relaciona com outras pessoas? Como é que você se relaciona com software? Como é que você se relaciona com hardware? Como é que você se relaciona com o meio ambiente, né? Com o ambiente externo, né? Então, tem alguns modelinhos aí para erro humano muito interessantes, né? Aqui também em relação de descanso, sono, muito semelhante ao outro que a gente já falou. Ambiental é óbvio para vocês, a gente não precisa gastar tempo com isso aqui, né? Ambiente ruim, do tipo, está chovendo para caramba, tem uma situação de neblina, tecnológico também, que é muito clássico, né? A gente olha aquele rádio do carro, cara, mas jura que alguém projetou isso? Porque você não consegue nem achar uma emissora naquele negócio. Você gasta maior tempo para conseguir digitar alguma coisa naquele radinho, com aquelas teclas minúsculas quando você está dirigindo lá. Essa interface é completamente horrível, não consigo enxergar o sol aqui, bate um sol em cima, não consigo ver nada desse cristal líquido. Então, isso é um problema tecnológico. E, às vezes, isso influencia no seu acidente, né? E aí gera um ponto muito interessante, que é a complacência. O que é a complacência? Eu confio 100% no meu sistema automático, por exemplo. Eu confio 100% no GPS. Aí o GPS me leva para uma área não adequada, não segura, e a culpa é de quem? Do GPS. Não, a culpa não é do GPS. Embora a gente veja dessa forma na mídia, né? O turista tal entrou numa área complicada e foi lá, tipo, deu confusão lá com o turista. Então a culpa é de quem? Do GPS que indicou ele para entrar naquele local, o aplicativo mandou ele entrar naquele local. Não, a culpa não é do aplicativo, a culpa não é do GPS. Ele pode realmente ser um fator contribuinte, mas a culpa é sua, porque o motorista é responsável. Eu não posso terceirizar essa responsabilidade. Quando eu terceirizo a responsabilidade para um equipamento, para um software, para um aplicativo, para o que você quiser, você está tendo uma complacência, no sentido eletrônico da palavra, está sendo complacente com o seu papel responsável, a sua responsabilidade. Então, não é que aquilo não contribuiu, claro que aquilo contribuiu, mas você está sendo complacente, você está topando, que a decisão seja tomada pelo aplicativo. Pode até ser, não tem problema nenhum, mas você vai assumir a consequência, e aí, às vezes, literal, da decisão tomada pelo aplicativo, tá bom? Então, da mesma forma que você pode usar também no seu trabalho, né? Mas todo mundo faz assim, por isso eu fiz. E daí? O acidente aconteceu com você, você é culpado, não importa se todo mundo fez ou não. Tá? Você precisa responder um pouquinho, até porque às vezes você sofre com o acidente. Então, não seja complacente em relação a essas coisas. Questione, reclama, muda, faz o que você acha que deve ser feito, ou discute aquilo, né? Melhor ainda, né? Discute aquilo. Por que deve ser assim? Por que não deve ser de outra maneira? Né?
E, bom, eu não vou aqui, senão a gente vai falar sobre acidente aéreo, enfim, mas quem quiser dá uma lida nesse relatório aqui, é público também, todo acidente aéreo investigado é público, então dá uma olhada nisso, você vai ver aqui uma questão de complacência muito interessante, tá? Agora, o importante, né? Complacência muitas vezes está relacionada às mesmas coisas que fazem evitar um acidente, ou seja, experiência, conhecimento, treinamento. Quanto mais experiente, treinado eu sou, mais complacente eu me torno, tá? Isso é terrível, isso é terrivelmente ruim, eh, isso é terrivelmente ruim, né, porque eu acabo me tornando, complacente com isso. Eu só queria saber uma coisa, pessoal, alguém tem como me falar no áudio aqui que horas são, só para eu saber se eu já estou muito atrasado? Cássia? 15h40, professor. 15h40, tá bom, então eu já estou aqui na linha final, beleza. Vamos lá. Porque eu aqui com a disponibilização eu não consigo enxergar o relógio, estava procurando aí uma forma. Obrigado. Olha essa imagem. Olha essa imagem que interessante. Um banco de um pé só. O que é isso aqui? 1800 de alguma coisa. Um banco de um pé só. O que eu quero fazer? Manter esse homem acordado para que esse homem fique de olho nesse reloginho que marca a pressão nesse vaso. Por quê? Bom, porque em 1900, 1800 de alguma coisa não tinha sistema de alarme muito desenvolvidos. Então o alarme era humano mesmo. Esse humano tem que olhar a pressão no vaso para o vaso não explodir. Esse humano vai dormir em 5 minutos fazendo essa tarefa. Como é que eu posso evitar que esse humano durma? Compro para ele um banquinho de um pé só. Na hora que esse humano dormir, esse banquinho cai, o humano cai, ele acorda. Então, você vai rir, você vai dizer, é besteira. Ok, é besteira. Mas era uma forma que eles tinham lá em 1800 de trabalhar o sono, né? O erro humano por distração. Né? Então, vamos lá. Rapidinho. Unsafe supervision, supervisão ruim. O que é supervisão ruim? Supervisão inadequada. Quem devia supervisionar não te supervisionou. Você sempre avança sinal e nunca tem problema? Exatamente. Então, o problema também é falta de supervisão. Você não planejou as atividades direito. Você tem uma prova amanhã, precisou virar à noite estudando e agora tem que dirigir. Você não planejou as atividades direito. Falha na correção de problemas. Eu sei que aquele cara sempre vai a happy hour, sempre enche a cara e sempre sai dirigindo. Eu, como organização, vou fazer alguma coisa? Não, é problema dele, ele é super divertido, super gente fina. Falha na correção de problema. Eu conheço o problema, eu sei que o problema existe, mas eu topo aquele problema. Talvez para não me estressar, talvez para não ter um atrito dentro da empresa. Problema de supervisor faz alguma violação. Você sabe aquele cara que devia estar te multando? Ele é o primeiro a avançar sinal, ele é o primeiro a dirigir sem cinto de segurança, ele é o primeiro a estacionar em cima da calçada. Pois é. Aí você tem esse tipo de fator influenciador de performance, por isso que você faz a mesma coisa, porque você viu o seu supervisor fazendo igual. Né? E, por fim, influência organizacional. Né? Como é que a sua organização separa os recursos que ela dispõe? Toda organização tem custos, tem segurança e tem prazo no radar. Não adianta, cara. Eu posso ser um profissional da área de segurança, eu sou um profissional da área de segurança, eu não acho que isso aqui é prioridade. Isso aqui não é prioridade. Isso aqui é tão prioritário quanto custo, quanto prazo. Não adianta nada você ter segurança máxima na sua organização e ter custo alto. Você está fora do mercado. Não adianta nada você ter custo baixo na sua organização e segurança ruim na sua organização. Você está literalmente fora do mercado porque a segurança vai literalmente matar você, matar os seus funcionários e você não está aqui para isso. E não adianta nada você ter uma ótima segurança, um custo baixo e um prazo muito ruim. Eu só entrego aquilo daqui a 2, 3 anos, enquanto meu concorrente entrega daqui a uma semana. Esquece. Então, não existe aqui uma coisa mais importante que a outra. Okay? Vocês precisam jogar com segurança, com custo e com prazo. Se esquecer um dos vértices, dá errado. Tá? Não é porque você é da área de segurança, você não é da área de segurança, que isso se torna mais importante e menos importante. Os três são importantes, porque a sua organização precisa dos três para operar. Tá? Clima organizacional, né? Como é que eu gerencio esse clima organizacional? Né? Eu tenho algumas regras de segurança na minha organização? Não, não tenho. Eu faço o que eu quero, eu faço de forma segura porque eu acho importante, ou eu faço de forma insegura porque eu não ligo para isso. Dependente, eu tenho regras sim, mas eu só cumpro as regras quando alguém me cobre. Né? Quando alguém me, no sentido de, alguém está aqui acompanhando, alguém está aqui me acompanhando, alguém está aqui me olhando, alguém está aqui me acompanhando. Então eu vou cumprir. Eu não gosto de cumprir.
Eu odeio usar cinto de segurança. Eu odeio fazer isso. Mas eu sei que eu vou ser punido, então eu vou fazê-lo, né? Eu sou uma cultura dependente. Não, não. Eu faço independente de alguém estar me olhando ou não. Eu jamais vou dirigir sem cinto. Eu posso estar em Búzios em pleno inverno, chovendo pra caramba. Eu sei que não vai ter ninguém na rua para me punir, mas eu estou usando cinto de segurança. Isso é uma cultura independente. Agora, se o colega do lado vai sair para dirigir completamente bêbado, boa sorte, meu filho. Só me avisa antes que você vai, que eu não vou para o mesmo lugar, não. Mas eu não vou me meter com a sua vida. Esse é um problema teu. Aí é uma cultura independente. Eu faço certo, mas eu não te cobro. E o interdependente? Eu faço certo. E eu quero que você faça certo também. Entende o ponto? Eu uso cinto de segurança. Então eu quero que todos os funcionários da minha organização também usem cinto de segurança. Ah, é o último nível de cultura de segurança. Em qual que a organização está? Bom, isso só uma própria organização pode responder. Tá bom? Normalmente a gente está aqui. Normalmente, tá? Normalmente a gente está aqui. Para a massa, tá? Ah, eu sou um ponto fora da curva. Ótimo. Mas normalmente a gente está na cultura dependente. Quando a gente tem regra, quando não tem, é pior ainda. Clima organizacional, ok. E, ok, processo organizacional, né? Como é que o trabalho prescrito, o trabalho realizado, como é que funciona isso? Enfim, o que a gente precisa avaliar rapidinho, né? O que a gente vai fazer com essa informação toda? A gente vai pegar essa informação toda e classificar os incidentes e acidentes que eu tive frequentemente na minha organização. Sabe aquela hora, né, do ufa, foi por pouco, cara. Se eu não freio a tempo, ou cara, se isso acontece em outro lugar, em outra hora, eu estava lascado. Ou sabe aquele negócio no laboratório, pô, quase, a gente teve que chamar a brigada, houve um princípio de incêndio aqui, mas ok, não passou disso. Começa a classificar esses eventos, começa a entender quais foram as caixinhas que apareceram. Com isso, você vai saber na sua organização o que acontece com mais frequência. Né? Ah, cara, é falta de treinamento. É treinamento sim, mas ninguém leva a sério. É treinamento, o cara leva a sério e aquilo foi azar. Vamos tentar entender. Porque quando você começa a ter informação, você pode tratar a informação. Enquanto você tem uma série de dados aleatórios, né? Coisas que vão se perdendo, porque a gente tipicamente faz isso, a gente não conta essas histórias até por vergonha ou por medo de ser punido, né? Aliás, falando sobre punição, né? Olha só essa imagem aqui. Peço desculpas, eu estou trabalhando em casa, que a gente acaba ficando sem os recursos de processamento de imagens adequados para fazer isso, né? Mas olha essa imagem aqui de culpabilidade fazendo essa tradução forçada, né? Olha só, vamos lá, só para terminar a apresentação. Você fez essa ação intencional? Vamos lá, você está investigando um acidente, tá? O garoto explodiu o laboratório lá no Texas. Foi intencional a explosão que ele fez no laboratório do Texas? Foi. Ah, foi? Foi. As consequências foram intencionais? Ele queria explodir o laboratório? Sim, ele queria. Pô, então é sabotagem, vandalismo, dano, acabou. Acabou. Aí não tem graça. Vamos lá. Ele queria fazer aquela atividade, síntese de muita material explosivo e tal. Ele queria fazer aquilo? Queria. Mas ele queria que explodisse o laboratório, explodisse a mão dele junto? Não, ele não queria. Ah, voltou. Ele estava usando alguma substância irregular, no sentido, estava bêbado, estava com algum uso de entorpecentes, legais ou ilegais? Sim, ele estava. Apoio médico? Sim, apoio médico. Ah, ok. Então é um abuso, né? Ele estava sob efeitos de algum medicamento, mas é pelo menos com um alívio, pelo menos era por ordem médica, né? Ou não. Não tinha ordem médica nenhuma, ele estava dopado mesmo, por conta própria. Então, ok, abuso sem mitigação nenhuma, né? Sem nenhuma liberação aí para o aluno, ele é culpado mesmo. Só limpar aqui já está ficando uma zona. Vamos lá. Então, estávamos aqui. Ele usou alguma coisa irregular? Ele estava bêbado na hora, alguma coisa assim? Ou ele estava dopado? Não, ele não estava. Ah, tá bom. Ele sabia que ele estava violando os procedimentos? Sabia. Mas os procedimentos eram viáveis de fazer? Não eram viáveis de fazer. Se ele fosse sintetizar 2 miligramas como você queria, ele ia ficar até amanhã de manhã fazendo a síntese. Ninguém ia fazer, ninguém segue o procedimento. Ah, então ele foi induzido pelo sistema a violar a regra. Isso aqui já é importante. A regra que você criou de segurança, ela é impraticável para o cara que está na bancada. Ela é bonitinha para você no ar-condicionado, mas ela é impraticável no laboratório. Então, ok. Ele violou uma regra, sim. Ele sabia que estava fazendo isso, mas na prática era impraticável ele cumprir a regra que você bolou. Isso já é um fator aliviador, né, digamos, forçando aí que o português é uma forma de aliviar a culpa desse cara. Ou então,
sim, o procedimento estava disponível, sim, o procedimento era viável, sim, o procedimento era adequado, e aí, bom, aí, cara, não dá. Ele errou mesmo, porque ele violou um procedimento viável. Né? Não, não havia um procedimento. Passa no teste de substituição, esse teste de substituição é muito interessante também. Vem cá, outra pessoa teria feito o mesmo que aquele aluno? Ah, sim. Ou não? Não, ninguém mais teria feito, só ele que era malandro também para fazer isso. Ah, então legal. Então, o deficiente de treinamento, ele não foi treinado, não foi capacitado adequadamente? Não, ele foi treinado e capacitado sim. Então, negligência, erro por negligência é culpa dele. Não, ele não foi treinado. Eu tenho deficiência de treinamento na minha organização. Então, o sistema induziu ele a errar. Entende o ponto? Tá? O sistema induziu ele. Por que ele não cumpriu o procedimento? Porque ele não foi treinado para aquilo. E aí, bom, aí não é culpa dele, né? Você que devia ter treinado ele adequadamente. Teste de substituição. Passou no teste de substituição? Passou. Tipo, mas esse cara fez algo que ninguém mais fez. Né? Ele errou mesmo e tal, não tem jeito. Mas ele já vinha cometendo esse erro antes? Ou ele vinha cometendo outros atos irregulares antes? Sim. Sim? Ele sempre faz algo errado? Sim. Ah, então não tem jeito, cara. Não tem jeito. Demite o cara, pune o cara, dá um jeito aí, tá? Não, ele nunca fez isso antes errado. Tá? Bom, mas talvez você possa perdoá-lo, porque afinal ele nunca fez isso antes e ok. Tá? Então, dá uma olhada nisso. É claro, a gente passou muito rápido aqui por esse diagrama de culpabilidade, né? Porque o foco não é treinar vocês em cada uma dessas ferramentas, isso não se faria numa palestra de 40 minutos. O foco é que vocês tenham uma visão de todo. Tá? Então, lembrem disso. Quando você olha um acidente daquele de laboratório no Texas, olha aqui, falha da lei. A lei americana não prevê segurança de laboratório. Falha da agência de fomento, quem deu dinheiro não estava nem aí para a segurança. Falha da universidade, que nunca controlou o laboratório. Falha do departamento, que nunca controlou o laboratório. Falha do professor, que deixou esse aluno sozinho lá fazendo experimentos sem nenhum tipo de regra ou controle. E falha do aluno também, que não tinha nada que sintetizar algumas gramas em vez de miligramas. Tá? Então, queijo suíço aplicado numa investigação real, isso está disponível para vocês no site da Chemical Safety Board. E aí vocês podem se aprofundar nisso, tá? Aqui tá as referências, não vou passar sobre isso, não vale a pena, né? Porque aí depois vocês ficam com esse material e tal de referência, tá? E é isso, passei do tempo, eu tenho certeza, embora não tenha relógio, mas espero que tenha sido passado um pouquinho do recado, um pouquinho da parte, que vocês tenham, importante também, se divertido um pouquinho com a apresentação aí, porque embora a gente fale de segurança, não é para deixar ninguém deprimido, né, por favor. É para que a gente saia daqui entendendo que a gente tem que pensar, refletir sobre as coisas, mas não achando de forma pessimista, achando, oh meu Deus, vai acontecer tudo de errado e eu vou parar de fazer experimento e tal. Não é por aí, vamos ter uma visão positiva, as coisas vão dar certo, né? Mas é claro, vamos dar uma mãozinha aí para as coisas darem certo. Tá bom? É isso, obrigado, vamos ver o que vocês podem comentar a respeito. Ok, professor. Obrigado pela sua exposição, foi muito útil o senhor dando exemplos práticos do dia a dia, né? A gente acaba associando com o que a gente faz, né, e comete, né, na universidade, no nosso trabalho, cada um, claro, na sua área, mas o que agora eu vou fazer? Algumas perguntas foram feitas aqui, né, e eu vou ler essas perguntas para o professor ir respondendo, ok? Vamos à primeira. Qual seria a sugestão do senhor quando a gente cobra do colaborador o uso do EPI, mas a própria chefia não segue as regras, não dá o exemplo? Isso, né? Qual seria a sua sugestão em relação a isso? Você está com uma regra inútil, chefe, porque olha só, não adianta quando a base cria a regra, essa regra não vai ser cumprida exatamente por essa questão, do tipo, a sua chefia não te apoia. Então, assim, ou você tem um compromisso de topo, tá? E esse compromisso de topo é sério, e aí tudo bem. Então, se seu chefe apoia a regra, meu chefe apoia a regra. Então, a gente começa a impor a regra para todo mundo, porque eu sei que eu vou bater de frente com pessoas, e quando eu bater de frente com a pessoa, meu chefe vai dizer, você tem toda a razão, vai em frente. Porque na hora que você bate de frente com pessoas, né? E seu chefe diz, não, deixa disso, para com isso, vamos lá, vamos, pega leve e tal, não adianta seguir o jogo, tá? Então a questão não é criar regra, a questão não é, todo mundo tem que usar EPI, todo mundo tem que... Não, a questão não é por aí. A questão é, vamos lá, você quer bancar isso como instituição? Quero, eu quero bancar isso como instituição. Ah, é?
Isso é uma política nossa de instituição a partir de agora? É uma política nossa de instituição até agora. Eu acredito que isso é importante? Acredito que isso é importante. Beleza. Se você acredita, bom, primeiro você dá o exemplo, né? Como chefe, como diretor, como que for, você dá o exemplo. E segundo, você me banca na hora que eu disser para aquele aluno de doutorado que está quase defendendo, olha, você não vai poder fazer experimento, porque você não está com EPI hoje e você não vai fazer experimento. Ah, mas a minha tese tem que defender e tal. Azar da sua tese, chefe. Não é problema meu. Meu problema é você não está com EPI, política tal me obriga a te cobrar EPI. Não existe bom senso nesse caso, está fora. Você vai bancar isso? Não, não vou bancar isso. Então esquece, cara. Criar regra de base não funciona para nada, tá? É só para criar regra de base. Aí você cria uma imagem bonitinha, tá? Isso não é grátis, tá, pessoal? Você tem custo e tem prazo na história. Então, a organização diz, eu banco tudo isso. Eu banco custo, eu banco prazo para poder bancar segurança. Segurança não é prioridade. Segurança é um princípio básico. Isso é uma piadinha bem divertida, né? Porque você fala assim, ser honesto é prioridade para você? Não. Ser honesto não é uma prioridade. Ser honesto é um valor. Você não diz, hoje eu tenho uma prioridade, eu vou ser honesto hoje. E se não der, não, de vez em quando eu posso ser desonesto, então não tem problema não. Você não fala isso habitualmente, mas você fala, segurança é uma prioridade para mim. Por quê? Porque, cara, eu tenho várias prioridades. Uma delas é ser seguro, mas se não der para ser seguro, a gente é um pouquinho menos seguro, né? Desde que a gente consiga defender nossa tese no prazo, isso vale mais do que a segurança de vez em quando, né? Então, não seja a segurança, não é a ferro e fogo, não, tá? Não acho isso. Eu sou, em primeiro lugar, eu sou engenheiro, tá? Então, a gente tem sempre aquela visão prática da coisa, aquela sempre visão, custo importa, prazo importa. Beleza. Mas não banca a regra que você não pode bancar, mano. Não cria regra que você não pode bancar. Cria umas regras práticas, cara. Cria umas regras práticas. Agora, se você tem essa regra prática, então vamos partir. Parte para punição, parte para o que for, tá bom? Então, acho que mais ou menos respondeu aí, sem grandes problemas aí. Vamos nós. Ok, professor. Vamos para uma próxima pergunta que tem um pouco a ver com o finalzinho que o senhor respondeu aí. O que fazer quando o orçamento para a segurança é visto como gasto e não como investimento? Isso tem uma forma fácil da gente fazer atualmente. Pega aquele acidente da metalurgia, que é o bloco vizinho ao nosso lá da Escola de Química, foi um acidente de laboratório, tá? A gente entrou ao vivo na Globo News, tá? Por helicóptero, eles já tinha uma repórter próxima, ela foi para lá, e a gente entrou ao vivo na hora do almoço, a imagem da instituição lá, olha só, houve um acidente aqui no FRJ nesse momento, a gente está com 3 pessoas, sendo 2 feridas gravemente, e uma queimadura de 80%, mentira, não foi 80%, mas é a coisa que se falou no início, enfim. Ok. Então, a gente teve uma exposição de 5, 10, 15 minutos ao vivo na Globo News. Show. A gente teve exposição em alguns sites de notícia? Teve. Eu recebi e-mail de um americano, da Associação Americana de Engenheiros Químicos, para querer saber sobre esse acidente. Esse americano ficou sabendo sobre o acidente de laboratório na FRJ e queria ter informações. Tudo isso, legal. Agora, vamos fazer o seguinte. A sua instituição, da mesma forma que a minha, faz cursos pagos, tem especializações pagas, né? A UFRJ tem, vocês também têm. Ótimo. Você sabe quanto é para fazer um anúncio no jornal de divulgação daquele curso de segurança do trabalho, daquele curso lá de MBA? Você sabe quanto é que custa isso, né? Você pode saber. Seu recurso aí de relação com mídia sabe quanto custa um anúncio no jornal no domingo, no caderno Boa Chance, para anunciar um curso que vocês estão bolando. Como eu também sei, porque a gente também tem cursos pagos, a gente também anuncia no jornal, na época, antes da pandemia, enfim. Quanto é que vale aquele anúncio? Tá bom. Ok. Quanto é que vale 10 minutos na Globo News? Tá bom. Agora você sabe o prejuízo que você gerou a nível de imagem. Você fez um anúncio ruim da nossa instituição, que eu teria que pagar 10 mil reais para fazer um anúncio daquele tamanho, você fez de graça, graças a esse acidente que você acabou de gerar. Então, a gente pode medir por aí também, tá? Se a PUC, se a minha instituição como a FRJ, se a sua instituição, qualquer instituição, estiver relacionada a acidente, a gente for parar na mídia, isso é um prejuízo de imagem. E esse prejuízo de imagem pode ser monetarizado, já que o objetivo é esse, porque se só na base do princípio não está funcionando, vamos monetarizar. Legal, vamos monetarizar. Se isso aqui acontecer na PUC, cara, a gente é Gávea. A gente é muito mais próximo das emissoras de televisão, é muito mais próximo de um centro crítico do Rio de Janeiro do que o FRJ. O FRJ está lá no meio do nada e o cara pode dizer, legal, o problema deles é aqueles malucos estão lá. A PUC não. A gente vai aparecer ao vivo rapidamente. Quanto que sai isso? Quanto que sai se eu quisesse hoje fazer um anúncio da PUC de 10 minutos ao meio-dia na Globo News? Eu tenho um preço, é fácil. Agora, se a gente aparecer por um acidente, ok. Então você tem mais ou menos essa noção de quanto que custa um acidente como esse. E olha que a gente está falando de um acidente que não teve vítima fatal, mas tinha potencial de ser fatal. Isso também é muito importante vocês entendam. Quando você olhar um acidente, não olha o que aconteceu apenas, olha também o que podia ter acontecido. Eu podia ter tido 2 vítimas fatais naquele acidente da metalurgia.
Tá? Uma foi acertar no pescoço, meio centímetro para a esquerda ou para a direita, aquilo podia ser um ferimento letal, e uma queimadura química é sempre potencialmente letal. Quando eu tenho uma queimadura química de mais de 10% do corpo, ela é potencialmente letal. Aquela garota, por sorte, e aí é sorte mesmo, não teve uma queimadura letal, mas podia ter tido. E aí, cara, lidar com 2 fatalidades, além de todo o problema humano que é na sua instituição, todo o trauma que você vai gerar, é também um baque imenso para a imagem da sua instituição. E já que é esse o objetivo, né? E eu sou muito fã desse objetivo, né? A gente está falando de objetivo empresariamento. Então, eu estou falando da sustentabilidade empresarial. Quando a gente fala, cara, eu quero que a gente faça reciclagem, eu quero que a gente tenha uma política de cotas, eu quero ter toda uma política positiva a nível de sociedade. A segurança também faz parte dessa sustentabilidade empresarial. Eu não consigo bancar uma instituição correta em termos de meio ambiente, correta em relação a políticas de lidar com pessoas, que ignora a segurança dessas pessoas se matarem no trabalho. Tá? Não dá para fazer as 2 coisas juntas. Ou eu sou uma coisa, ou sou outra coisa. Então, é tentar chamar essa atenção para a instituição. Investir em segurança é a mesma forma que você investe em meio ambiente. Você investe em meio ambiente, você investe em segurança. Porque na hora que o meio ambiente dá errado e eu sou punido, tenho uma imagem atrelada a uma faculdade que polui, eu também tenho uma imagem atrelada a uma universidade que tem muito acidente e a gente não quer nenhuma coisa nem outra, tá? Mas, enfim, é muito por aí, é mostrar que a segurança pode dar lucro no sentido de melhorar a imagem da minha instituição. Cara, eu sou uma instituição que se preocupa com a vida, que se preocupa com a segurança das pessoas, não é só uma imagem, tá? Tudo isso ajuda a vender melhor o meu produto, seja o meu produto a nível de UFRJ, seja o meu produto a nível de PUC, seja o meu produto a nível de qualquer instituição que os seus alunos vão trabalhar e vão pesquisar daqui para frente. Eu vejo muito por aí, tá? Como empresário, por favor, como engenheiro, por favor, e não como cara, ou você faz segurança ou você está erradinho. Não é essa forma que a gente vai conseguir fazer segurança, tá? Porque o outro lado vai dizer, cara, eu não estou a fim de bancar essas suas ideias malucas aí, tá? Não é para isso que a gente está aqui, tá? Então eu estou bancando sim, porque eu acredito na imagem da PUC. E a imagem da PUC tem que estar atrelada a coisas boas. E uma das coisas boas que a gente quer, a imagem da PUC é atrelada à segurança, e não a acidente. Né? Ok, professor. Mais uma outra pergunta. Mesmo dando treinamento, muitas vezes o colaborador não segue as regras, mas a culpa sempre cai sobre a organização. Tem algo para fazer para evitar isso, pensando enquanto organização? Tem. Se esse colaborador, né, aí a palavra colaborador para mim é meio difícil de entender o que a pergunta quer dizer. Se o colaborador é um funcionário, né, CLT, por exemplo, né, porque eu não tenho isso, né, eu tenho funcionários públicos, então para mim a legislação é um pouco mais complexa para trabalhar, mas você está falando de um CLT, legal. Cara, se você deu o treinamento, ele assinou que recebeu o treinamento, legal. O treinamento é adequado? É adequado. Tudo direitinho, tudo direitinho. Você forneceu a EPI? Forneceu a EPI. Ele assinou que recebeu? Assinou que recebeu. Legal. Observamos no campo, ele não está usando a EPI? Chama para ele uma conversa. Pô, filho, qual é? Tamo junto, deixa disso, vamos lá, vamos trabalhar direito e tal. Tipo, olha só, eu tô com a EPI aqui, eu sei que é ruim, pô, eu tô de máscara aqui, 40 graus no Rio de Janeiro, mas tem que estar com essa máscara, faz parte do negócio, infelizmente, tá. Então eu tô junto com você, eu tô de capacete também, é ruim para todo mundo, vamos lá. Não, o cara finge que usa, mas você sai e ele para de usar. Na segunda, terceira vez, você já vai fazer o quê? Uma advertência por escrito. Né? Por quê? Porque aí o cara vai se sentir, porra, aqui o negócio é sério. E na próxima? Pô, na próxima demite. Mas dá pena. Azar, cara. Mais pena você vai ter na hora que o cara morrer, porque não usa o seu EPI. Aí você vai ter pena dele. Então demite logo antes que ele se mate. E aí a culpa é sua. Né? Então é muito por aí, tá? Não seja muito tolerante com essa ideia, não. Mas primeiro se baseie em tudo antes, né? Por favor, conversa com o cara, faz a anotação antes, porque senão o sindicato vai pegar você, porque o cara, mas você nunca treinou o cara. Não, tá aqui, eu posso provar para você que eu treinei. Esse EPI foi o cara que gastou dinheiro comprando. Não, tá aqui, tem aqui a nota fiscal e tem aqui ele assinando que recebeu o EPI. Eu fiz tudo direitinho, eu estou todo regulado. Agora eu posso cobrar. Agora, aí é cultura justa, né? Eu vou punir o funcionário? Vou. E aquele outro funcionário? Não, eu gosto dele, eu não vou punir, não. E aquele aluno? Não, aluno você não pode falar nada, aluno que é isso, deixa disso e tal. Então aí também não vale. Então a política justa eu estou medindo o quê? Comportamentos. Se o comportamento é falta de EPI, é passivo de punição, a falta de EPI é passiva de punição. Não importa quem seja o cara que está ou deixa de usar o EPI. Aí você consegue uma política justa. E o seu funcionário quer uma política justa. Isso é que a gente às vezes não entende. A gente ninguém quer. Não, na verdade todo mundo quer. Porque o cara não quer usar EPI, vê o outro cara sem usar EPI, por que eu tenho que usar essa droga que é quente pra caramba, quem come pra caramba, e o outro fulano não tem que usar? Então, o cara na verdade quer. Ele quer que o outro seja punido. Porque ele quer ser recompensado pelaquela coisa. Se eu tenho que usar EPI, todo mundo tem que usar EPI.
Ou então ninguém usa EPI. Agora, ficar nessa gracinha de eu usar porque eu sou punido e o outro lá pode usar ou não usar, depende da vontade dele, não é por aí, tá? Então, acho que é difícil, é muito difícil, mas assim, se você acha isso, cara, olha só, a gente dá treinamento, a gente fica irritado, esse pessoal se recusa a usar. Tá bom, parte para o item seguinte, parte para a cultura justa, vamos começar a punir. Sem problema nenhum, montar nenhum mal em punir, né? Tem gente que dá palestra de fatores humanos contra a punição, né? Você pega muitas vezes, cara, não, o funcionário erra muito, e funcionário que erra precisa ser realmente advertido e punido. Agora, faz o dever de casa antes como organização, né? Aí funciona bem, aí roda direitinho e a gente pode seguir em frente, especialmente vocês que têm mais essa liberdade aí de ter um contato mais direto com o funcionário CLT, que a regra é mais clara nesse tipo de funcionamento. Ok, professor, mais uma pergunta, duas, cabe? Ou o senhor acha que... Por mim, à vontade, por mim, eu me divirto. Então, vamos em frente, que ainda tem algumas perguntas aqui a serem feitas. Vamos lá. Hoje, em tempos de pandemia, vemos muitas pessoas que não estão usando mais a máscara como deveria. Como conscientizar, ao mesmo tempo, a todos os níveis numa empresa? Sugere treinamentos conjuntos ou por função? Eu acho que não tem como você conscientizar todos juntos de uma organização. Por quê? Porque a forma de falar é diferente. Você jamais vai falar para o seu CEO, tá? Eu brinco com esse negócio de CEO porque eu chamo o meu diretor, que é de uma instituição pública, de CEO, porque é exatamente essa visão empresarial da segurança. Enquanto eu chamar ele de diretor como um outro servidor público, a coisa não anda. Quando eu vejo ele na figura de CEO, eu começo a ter uma visão empresarial do negócio, uma visão de segurança do processo. E olha que eu estou na FRJ, tá? Muita gente não concorda com essa visão, mas isso é outro problema. Olha só, não dá para você falar da mesma forma com todo mundo, tá? A forma como você fala com o seu aluno é diferente da forma como você fala com o seu professor, que é diferente da forma como você fala com o seu técnico, é diferente da forma como você fala com o seu reitor, com o seu terceirizado de limpeza, com o seu terceirizado de segurança. São pessoas diferentes, com formações diferentes, com pontos sensíveis diferentes. Tá? Se você chegar para um cara que tem formação e dizer, olha só, se você não usar máscara, você vai pegar essa doença. E se você pegar essa doença, você vai morrer. Ele vai dizer, mentira, não vou. Eu estou aqui sem máscara, ou então o colega já pegou a doença e não morreu. E aí você vai dizer o quê? Você está mentindo. Então não adianta você apavorar ele com certos cenários catastróficos. Dependendo da pessoa, não vai colar isso. Você vai ter que ser um pouquinho mais técnico, você vai ter que apelar para outras coisas mais técnicas. Olha só, estatisticamente isso é um problema, e tal, ou pode apelar para aquela questão do ego, porra, estamos juntos, olha só, em nossa imagem, a gente quer todo mundo saudável aqui dentro, somos todos uma família, você tem ali professores mais idosos, a gente tem que respeitar e tem que preservar a saúde de todo mundo, você tem que ver qual é o ponto que dói naquela pessoa, naquele funcionário, tá? Mas não existe um discurso único, não existe isso, tá? Outro discurso muito interessante, para ver se funciona, né? A máscara com o logotipo do laboratório, da instituição que ele gosta, que ele literalmente vista a camisa. Se você tiver um funcionário que gosta muito da sua instituição, que respeita muito a sua instituição, que tem orgulho de ser PUC, uma máscara com o logotipo da PUC pode ser muito interessante. Eu estou usando com prazer, eu gosto de vestir essa coisa. Agora, na hora que você dá uma máscara genérica lá, ele não gosta, aí não adianta. Agora, o cara que não gosta da instituição, de estar na instituição, não vê nenhum valor na instituição, não vai funcionar por aí, né? O cara da limpeza, de repente, você vai lá e fornece para ele uma máscara um pouco melhor. Ou o cara da segurança, aquele cara da segurança do bicicletário na porta da PUC, ali logo depois dos pontos de ônibus, aquele de segurança que fica ali naquela cabine. Pô, cara, compra um face shield legal pro cara, compra uma máscara legal pro cara, sabe aquelas máscaras que a gente ouve na mídia? Ah, não fica comprando isso aí não, porque é profissional de saúde, né? Uma PFF2, PFF3. Pô, compra aquele negócio, fornece pro cara. Por quê? Ele precisa daquilo? Não. Mas, porra, ele se sente valorizado quando você faz aquilo. Você está me dando um EPI superior ao que o professor está usando. O professor está entrando aqui com uma máscarazinha de pano e eu estou aqui com um EPI legal. E aí ele vai usar aquilo por orgulho. Porra, o cara pensa em mim, então eu vou retribuir essa forma de pensar. Então, muitas vezes é mover por aí, tá? É mover por aí, é usar muito mais a psicologia do que a parte técnica. Você quer motivar pessoas, então você tem que ver o que motiva. Quer ver um exemplo divertido também? Indústria química. É besteira, tá? Quer dizer, é verdade, mas é sempre besteira os nossos exemplos de indústria química. Como é que você motiva um funcionário de indústria química lá de base, tá? Sem nenhuma formação de química, nada, o cara mesmo de chão de fábrica. Cara, olha só, se você não usar essa máscara, você vai ficar doente. Né? Se você não usar essa máscara, a gente usa benzeno na empresa, usa gasolina na empresa, se você não usar essa máscara, você vai desenvolver leucemia, você vai desenvolver um câncer e tal. Esquece. Doutor, que câncer o quê? Câncer daqui a 30 anos, sei lá, não existe 30 anos no meu universo. Tá? Ok? Não vai colar.
Agora, chega para o cara lá, 18, 19 anos, pô, cara, olha só, se você precisa usar essa máscara, por que, doutor, isso é chato? Pô, cara, porque esse vapor aí causa impotência. É rapidinho, o cara mete a máscara e nunca mais tira. Tá? Então tem que saber onde você está pegando, o que, que é importante para ouvir para o seu funcionário. Ah, leucemia. Não, leucemia é uma besteira. Que leucemia o quê, cara? Eu não vou chegar aos 70 mesmo, eu estou trabalhando, não vai rolar leucemia nenhuma. Tá? Não, mas sai dessa, doutor, sai dessa, eu vou usar a máscara assim, isso aí não, isso aí me assusta, não quero nem brinco com esse negócio não, aí eu vou usar. Então vê exatamente o que pega no seu funcionário, tá? E aí não existe esse discurso único. Se você for começar a ter discurso único, como é que você vai fazer um debate de alto nível para o cara que não tem informação naquilo? E não tem informação não é por culpa dele, porque realmente a vida não lhe proporcionou um curso superior, uma especialização naquela área. Então não adianta, você tem que realmente trata a pessoa por pessoa e vamos lá, tá? Agora, o problema, a gente já está há muito tempo usando máscara, tá? Então, infelizmente, PUC, UFRJ, a sociedade, isso vai naturalmente cansando, e aí a coisa começa a enrolar, né? Infelizmente, não é culpa nossa, claro que não, mas, tipo, é chato. Eu uso, eu me cobro de usar, eu uso até óculos de segurança aqui de laboratório, mesmo se for para um local com mais gente, por exemplo, supermercado, sei que vai estar cheio, eu jogo, mas assim, por favor, vamos tentar ter um bom sensozinho e vamos jogando, tá bom? Tá, professor, última pergunta e depois nós vamos passar para uma outra fase. Em tempos de pandemia da Covid, recebemos muitas informações sobre o uso de água sanitária diluída em porcentagem diferente. Qual seria a forma correta e segura para prevenirmos o vírus? Assim, qual o percentual, né, no caso? Porcentagem, desculpa. Assim, eu não sou químico e eu não tenho formação nessa área, então eu não vou ficar chutando essas coisas, tá? Porque aí começa a ser achismo de CPF. Eu vejo televisão, eu vejo noticiário da mesma forma que quem fez a pergunta, então eu não vou fazer deduções acima de combate de vírus. Aí acho que vocês têm muito mais know-how de chamar pessoas que podem responder essa pergunta com precisão. Eu acabo me mantendo só na área que eu posso falar com mais tranquilidade. Então, eu peço desculpas, mas realmente não é minha área de água sanitária. Não sou, em primeiro lugar, eu não sou químico, eu não sou engenheiro químico, então essa formação de química realmente também faz falta. Em segundo lugar, eu nunca trabalhei com vírus, então também não quero ficar aqui deduzindo coisas sobre combate, porque não é minha área, tá? Ok, professor. Olha, tem muitas pessoas elogiando suas considerações, a sua palestra, tá? E eu agora vou fazer uma exceção, eu vou abrir para uma professora, né, da gente, a Thaís, que ela gostaria de fazer umas observações. Thaís. Deixa eu... Tá, verdade. Ok, está aberto já. Boa tarde, professor Carlos André. Eu estou acompanhando porque eu sou professora aqui da PUC de Segurança do Trabalho há 26 anos e também sou professora de ergonomia e projeto de produto. E as duas se complementam. E, ultimamente, a gente vem fazendo recomendações de uso da análise ergonômica do trabalho para prevenir grande parte dos acidentes. Então, na análise ergonômica do trabalho, a gente tem lá uma primeira abordagem, que é a análise da demanda. Depois, a análise da tarefa e a análise da atividade. A gente chama de tarefa aquilo que foi prescrito pelo empregador. E a gente chama de atividade aquilo que realmente é executado pelo empregado. E nem sempre as duas coisas batem. Muitas vezes o que foi prescrito não é seguido, e às vezes não é seguido não é porque o empregado não queira seguir, mas porque as prescrições foram feitas, às vezes, antes da atividade ter sido executada. Foi apenas uma fase de planejamento que não chegou a ter experimentação. Então, por conta disso, há uma variação e o empregado acaba adaptando aquilo que ele executa da melhor maneira que ele consegue, da melhor forma que ele consegue atuar. E aí, muitas vezes, pode acontecer o dano e esse trabalhador vir a ser o responsável, entre aspas, sobre o dano. Isso não pode ocorrer. Então, é aí que entra a questão da organização mesmo,
porque a organização, se ela prescreve alguma coisa, ela tem que estar ciente se aquilo é compatível com aquela pessoa que está executando, porque em ergonomia a gente utiliza o trabalho como uma função que deve ser exercida pelo homem para a sua sobrevivência, mas não que o trabalho, então, tem que ser aplicado a esse trabalhador, e não o trabalhador à tarefa. O que acontece muito é que se coloca o trabalhador que não tem, às vezes, a compleição física, não tem o treinamento adequado, ou não tem a formação adequada para fazer uma tarefa para a qual ele não tem aptidão ou não tem os recursos. Às vezes não é oferecido os recursos. Foi o caso na pandemia de muitos médicos e enfermeiros que não receberam o equipamento adequado para atuar dentro das salas. Então, o erro que possa ocorrer aí é decorrente exatamente da instituição, do planejamento, do gestor, etc. Outra coisa que a gente coloca é que, quando a gente faz a árvore de causas para identificar a razão do acidente, a gente tem um slogan que a gente usa muito, que é: não há acidente sem que haja variação. Então, quando você fala naqueles esquemas que você mostrou lá sobre violação, tem a ver com isso, porque não há acidente sem que haja variação. Ou seja, se houve variação na prescrição da tarefa, se houve variação no ambiente, e se o operador também sofreu alguma variação na sua forma de atuar, porque está doente, ou porque dobrou a carga horária, ou fez hora extra, ou algo do gênero, isso em conjunto é que vai favorecer a ocorrência do acidente. De acordo com as pesquisas todas realizadas, todas as vezes que ocorre um acidente, é que alguma coisa variou em relação ao que deveria ter ocorrido. Então, pode ser tanto o ambiente, quanto a máquina, o equipamento, as pessoas e o planejamento da atividade. Era só isso, era só para dar uma complementaçãozinha aí, porque é muito comum o empregado ser taxado de negligente, displicente e, ao mesmo tempo, a pessoa imprudente. Muitas vezes não é nada disso. E o erro acontece, sim, ele às vezes participou do erro, mas às vezes foi a única alternativa, a única forma de solucionar o problema. Ok, professora, muito obrigada pela sua observação. Professor, o senhor quer expor mais alguma coisa depois da observação da professora? A Thaís tem toda a razão, Thaís. Inclusive, naquele diagrama de culpabilidade, você vai ver naquele ponto, né, que o procedimento tem que ser viável, né? Ele tem que ser adequado, realmente. Você não pode cobrar do cara fazer uma coisa e, na prática, ser inviável. Comentei até durante a palestra, não sei se a senhora conseguiu ouvir nessa época, nesse momento, né, que eu falei: não adianta você criar um procedimento que funciona no ar-condicionado para a gente aqui discutir no gabinete, que lá na prática não se aplica. Então, realmente, a senhora tem toda a razão. E uma coisa que a gente tem feito atualmente e que não é viável é cobrar do ser humano o monitoramento de sistemas automáticos. Você está automatizando processos industriais, você está automatizando uma série de sistemas e você quer que o humano supervisione essa automação. E a gente sabe, né, seja na área de ergonomia, que não é viável. O ser humano não foi projetado, de certa maneira, falando dessa forma, para vigiar sistemas. Então, se você colocar um ser humano para vigiar um sistema automatizado que funcione sempre, sem problema nenhum, ele funciona 8 horas por dia e está lá funcionando. Amanhã funcionou, depois já funcionou. Quando houver aquela exceção às 3 da tarde, na sexta-feira, esse humano não vai estar prestando atenção. E não é culpa dele. Ele não é os humanos não foram planejados, né, para vigiar sistemas dessa maneira. A nossa atenção é muito dinâmica, né? A nossa atenção é alguma coisa que está se mexendo, que está acontecendo. Senão, realmente, você não consegue. Tá? Então, isso realmente é bem importante que a gente considere. E aí vem todo o lado de automação industrial, de automação de automóveis, porque aí, na hora que a automação dá errado, mas não tinha humano para olhar, por que esse humano é pago para ficar lá olhando o computador? Por que ele não percebeu o problema? Ué,
porque esse humano é humano, ele não é capaz de ficar prestando atenção em algo que não acontece nunca, que vai acontecer uma vez na vida e outra nunca mais, né? E aí quando você diz, o cara da Air France 447 errou, tipo, cara, mas você está no meio do Oceano Atlântico numa viagem enorme e você acha que aquilo acontece toda vez? Não, aquilo nunca acontece. Então, na hora que acontece, aquele humano está pronto para reagir? É justo você cobrar isso dele? Né? Então, acho que é nesse ponto sim, Thaís. Tem toda a razão. Tipo, a gente tem que ver a tarefa prescrita, precisa ser adequada, precisa ser... e aí você precisa fazer a tarefa prescrita junto com a base, né? É aquela ideia. Se você fizer as coisas só no ar-condicionado e aceita aí, tipo, não vai funcionar, né? Não vai funcionar mesmo e tal. Então, aquele diagrama de culpabilidade eu acho bem interessante, porque dá essa visão. A gente não pode dizer que o funcionário nunca é errado, mas também a gente não pode dizer que o funcionário é sempre errado. A gente precisa achar um meio termo aí para fazer exatamente a cultura justa da organização, senão a coisa acaba também, não sei, eu acho que a coisa acaba não funcionando muito bem, tende ao erro, né? Ok, professor, muito obrigada. Agora eu vou comunicar a todos que se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma coisa, pode enviar para o e-mail, né, cassia@puc-rio.br, que depois eu encaminho ao professor. Eu gostaria de agradecer particularmente o professor, porque não foi intencional, mas acabou, professor, que nós fizemos um encontro da UFRJ com a PUC, né? A UFRJ esse ano completou 100 anos, eu parabenizo a UFRJ através da sua pessoa, lhe parabenizo pela palestra, né? E aí a gente, sem intenção, acabou fazendo um encontro de duas universidades que vêm contribuindo aí no mínimo 80, 100 anos para o desenvolvimento científico, tecnológico e educacional do Brasil e do mundo. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu agora vou passar a palavra para o professor Roosevelt. Obrigado, Suelen. Obrigado. Olha, professor, na qualidade do presidente da CIPA, da gestão atual, eu também quero lhe agradecer por sua presença, viu? Muito esclarecedora, muito obrigado. Também parabenizo, né, a sua instituição pelos 100 anos que está fazendo, comemorando. E só lembrando que amanhã a nossa evento acontece às 18 horas, tá? Então, 18 horas amanhã nós temos a palestra Como Lidar com a Dependência Digital, que vai ser proferida por dois professores da casa. O professor Gustavo Robiche, que é professor do Departamento de Informática, e o professor Rafael Zaremba, que é professor do Departamento de Psicologia. Então, eu agradeço mais uma vez a presença de todos, a palestra do professor, e aguardo vocês amanhã, lembrando, mais uma vez, que amanhã, 18 horas, tá bom? Muito obrigado a todos e até amanhã.